Bom, galera, voltamos aí agora parte 2 desse nosso vídeo tutorial do CRJ200 e agora a gente vai começar a entrar na aeronave. Vamos passar o checklist. Eu vou deixar aí, à medida do possível, o checklist aí copiado para vocês aí na descrição, cada parte que a gente for passando. Mas agora vamos começar aqui pelo Pre-Flight Checklist, nessa parte 2. Como eu falei, eu não sou piloto de CRJ200. Então, se tiver algum piloto real, alguém que tem alguma informação mais próxima do real ou mais verídica, vamos dizer assim, do que eu estou passando, pode estar comentando aí e vai ajudar não só a mim, mas a todo mundo aí que está assistindo o vídeo. E como eu falei, o meu objetivo não é também ensinar a voar nem as cartas. A gente vai estar passando pelas cartas porque a gente precisa usá-las para completar nossa VMC, mas não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é ensinar a operação da aeronave. Então vamos lá para dentro da aeronave. A gente vai começar então pelo nosso checklist de pré-flight. Então, Battery Master On. Depois a gente tem que conectar a GPU. Então, como eu falei, a GPU está no FMC. Então vamos vir aqui, Plane Menu. Eu já estou com a porta da aeronave aberta e vou clicar aqui External Power. Ele vai me conectar lá a GPU. Você vê que está aqui Available. E aí, AC Power Connect. Conectamos esse Power. Próximo item é IRS em nave. Então vou vir aqui para o pedestal. IRS a gente vai pôr em nave, modo nave. Isso aqui é para ele fazer o alinhamento dos IRS. Se a gente não colocar em nave, ele não deixa eu fazer o position do FMC. Hidráulica 3A em on. Parking Brakes on. Então tá aqui o Parking Brakes, está aqui on. Parking Brakes on. Fuel Load, e a gente vai carregar o fuel aqui, então a gente vai vir no FMC, lembra lá do iGo Dispatch, que a gente carregou colocamos o nosso fuel, então a gente vai vir aqui, vai pegar esse valor aqui em libras, 6638, e vamos colocar aqui no nosso FMC, então eu vou clicar aqui no cantinho superior esquerdo, para ter um K aqui do keyboard, e vou digitar no meu teclado direto, 6638, e vou clicar aqui em Board Fuel, ele já vai carregar o combustível para mim. Próximo item, Cargo Load, então vamos fechar aqui o FMC, e o Cargo Load a gente vai carregar pelo menu do Explain, então a gente vai ter que vir aqui em Referências, em Flight Control, e aqui você tem duas informações que a gente vai carregar nesse momento, o Center of Gravity, que é o centro de gravidade, e o Payload, que é a carga útil. Então a gente tem -4 para centro de gravidade, 5.701 para o nosso Payload, para a nossa carga útil. Então a gente vai vir aqui no menu Aircraft, Wave and Fuel, se tiver em inglês, se tiver em português você traduz aí. Center of Gravity, então a gente vai colocar aqui -4. Às vezes esses valores você não consegue ser tão preciso, às vezes ele pula um, pula outro, você vê que aqui ele está difícil entrar no -4, então eu tenho que escolher o -4.1, -3.9, vou deixar no -3.9. E o mesmo aqui para o Payload, que é a carga útil, se tiver em português vai estar como carga útil. Então aqui ele fala que eu tenho que colocar 5.701, aí mais ou menos 5.700. 5.700 e... Opa, esse aqui ele bateu certinho. Muito raro, muito raro ele bater 5.701, bateu certinho. Você vê que ele já colocou pra gente ali o nosso combustível, que a gente tinha colocado pelo FMC. Lembra que a gente colocou pelo FMC? Então ele tá ali, já ali aproximadamente o combustível que a gente abasteceu no FMC. Tá? Vamos apagar esse nosso Master Warning, Master Caution. Só clicar neles, tá apagado. Próximo item, então, Nav Lights On. Então aqui é a Nav Lights. E um adentro aqui, esse checklist que eu estou fazendo, na verdade, eu peguei esse checklist, é
peguei vários checklists, tanto que vem no manual, tanto que vem no iGoDispatch, vem um checklist, eu peguei o checklist de lá e fui olhando o que funcionava, o que não funcionava, o que estava certo, o que estava errado. E depois também peguei pelo YouTube, eu comecei a assistir alguns vídeos reais de CRJ200, o pessoal voando real, e eu comecei a olhar o checklist dos caras, e aí fui adaptando, e aí tô com esse meu checklist que a gente está usando aqui, que eu vou deixar colado para vocês. Então já colocamos nossas Nav Lights on, nosso próximo item é Emergency Lights, tem que estar em on. Ele só tem duas posições, apesar de que ele mostra aqui on, off e armed. Na verdade tinha que estar em armed, mas a gente vai deixar, a gente tem que fazer a luz apagar. Então a gente vai colocar para cima, ele vai ficar em on, que o on é o armed mesmo, tá? Para essa aeronave aqui na simulação. Depois a gente tem Thrust Levers em Shutoff, que está aqui embaixo, essas duas abinhas vermelhas estão para baixo. Então elas estão em Shutoff, que é o combustível. Yaw Damper Engage, então aqui a gente vai engajar o Yaw Damper, aqui a gente tem um botão para desengajar deles. Então Engage Yaw Damper. E aí eu coloco no meu checklist, não vou deixar para vocês, que é o envio do plano de voo, porque é para eu nunca esquecer, tá? Se vocês quiserem tá no seu checklist, você coloca em algum lugar aí no seu checklist o envio do plano de voo. Aqui eu não vou enviar o plano de voo, a gente não vai voar na VATSIM, não vou voar online. Vamos só para efeito de didático. Eu não vou estar colocando então enviando o plano de voo, porque vocês já têm que saber como enviar um plano de voo. Próximo item é o altímetro, então vamos pegar o nosso METAR. Nosso METAR lá, então vamos ver direto aqui pelo SkyVector. Então o METAR em Porto Alegre, ele está falando que está com 120 graus com meia dúzia nós, 3.000 broken, 22 de temperatura, ponto de orvalho a 13 graus. E o nosso ajuste de altímetro é de 1017. Então vamos ajustar o nosso altímetro no 1017, ele está demonstrado aqui. Tá aqui, ele está agora em polegadas de mercúrio, então eu vou colocar aqui, vou mudar esse botão aqui, você muda para hectopascal ou polegada de mercúrio. E vou colocar no 017, normalmente eu faço esses ajustes tudo pelos meus painéis SciTech, mas eu vou ajustar aqui pela aeronave para vocês poderem, para efeito didático, vocês estarem vendo como fazer esses ajustes. Tá aí no 017, é esse botão de baro, tá aí ajustado então o nosso altímetro. O próximo item que a gente vai ter aqui é o FMC, programação do FMC. Então vamos programar o nosso FMC. E aí eu tenho aqui, então eu vou para nosso item, eu vou para o nosso index. Se eu quiser voltar para aquele menuzinho da aeronave, eu venho em MCDU menu, ele vem aqui, plane menu, ele está no menu da aeronave, tá? Para ir para os outros menus, eu vou vir aqui e aí vamos para Position It. Aqui eu vou falar a programação do FMC, mas se vocês quiserem um pouco mais de detalhe de outras telas do FMC, tem um tutorial do Mário Lopes muito bom sobre o FMC dessa aeronave, que ele lançou aí alguns dias atrás. Vocês podem estar procurando esse tutorial aí pelo YouTube. Eu recomendo também vocês assistirem o tutorial dele para pegar algumas outras dicas. Bom, aqui no FMC, então vamos clicar aqui no casinho de novo, para a gente estar com o nosso teclado habilitado. Então eu vou digitar aqui o nosso ICAO do aeroporto de Porto Alegre, Sierra Bravo Papa Alpha, e vou clicar aqui em aeroporto. Mas antes de eu clicar, deixa eu mostrar aqui, vocês estão vendo que estão aparecendo esses quadradinhos? Então no FMC, sempre que tiver quadradinho, é uma informação que é obrigado a colocar. Quando tiver tracinho, é informação facultativa, ela não é obrigada a colocar, tá? No caso aqui de position, se eu não colocar os meus IRS em posição de nave, ele nem me aparece aqui. Então eu tenho que estar já com o IRS em posição nave para poder estar aparecendo o set position. Eu vou colocar aqui o aeroporto, na verdade eu não sou obrigado a colocar, vê que é tracinho, mas eu coloco porque eu posso simplesmente digitar a coordenada geográfica aqui embaixo e clicar aqui que ele vai colocar. Mas se eu colocar o aeroporto aqui,
Ele já vai me trazer a coordenada geográfica do aeroporto. Eu clico aqui, ele vai transferir aqui para baixo, e aí eu clico nesse outro, no penúltimo botão aqui da direita, e ele vai me jogar aqui. Você vai ver que ele colocou aqui para mim IRS Align do Not Taxi, ou seja, eu não posso taxiar agora, ele está pedindo para não taxiar porque ele está alinhando os IRS com o satélite, são dois IRS, ele tem que alinhar os dois IRS com o posicionamento em solo, e fazer esse alinhamento com o satélite. Se eu me movimentar, ele vai perder o posicionamento, tá? Então eu fico parado aqui. E enquanto isso eu vou fazendo o resto do checklist. Ele aqui ele está fazendo para mim o alinhamento em tempo real, então ele vai levar aí alguns minutinhos aí, que é suficiente para eu passar o checklist. Ele vai terminar até antes, tá? Depois a gente vem aqui para a página de Flight Plan, FPLN, Flight Plan. Ele já trouxe aqui a minha origem, que é Porto Alegre, e nosso destino vai ser Florianópolis, Serra Bravo, Foxtrot, Lima. E vou colocar aqui em destino. Ele está me dando aqui 195 milhas. Então a nossa rota, a gente vai sair de Porto Alegre. O nosso primeiro fixo vai ser Juicy. Então Juicy. E vou clicar aqui no To. E ele me deu aqui 2 Juicy. Porque existe 2 Juicy na base de dados dele. Um que está a 44 milhas. E outro que está a quase 3.000 milhas de mim. Juicy Intersection. E aqui ele fala o país, o ICAO do país que está essas Juicy. Então esse aqui está SB, Serra Bravo, que é Brasil. Isso aqui Tango Juliette, eu não sei exatamente onde é Tango Juliette. Mas obviamente, pela distância e pelo ICAO do país, o que a gente vai usar é esse primeiro Juicy. Então a gente vai clicar aqui no primeiro botão do lado esquerdo e ele já colocou lá. A gente move para a próxima página, então vamos clicar aqui em Next Page e a gente vai colocar a aerovia. A aerovia que a gente vai estar usando aqui é a Upper November 857. Então vamos por aqui 8 November, aliás, Upper November 857. E vamos clicar aqui no lado esquerdo, ele vai colocar na coluna de via. E a gente vai a próximo fixo, que é TINV. E aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. Se eu colocar, por exemplo, o fixo é TINV, certo? Tango India, Mike, Victor India. Se eu colocar um outro fixo incorreto, por exemplo, TIMB, errei o V com B e clicar aqui, ele vai dar que esse fixo não está batendo com essa aerovia. Airway Airpoint Mismatch. Então ele está falando que não está batendo. Por quê? Porque ele checou essa aerovia, não existe nenhum fixo TIMB. Isso tanto para a ida quanto para o início da aerovia quanto para o fim. Se eu tiver colocado um fixo lá, por exemplo, o Juicy, e me enganar e colocar, ao invés de colocar Upper November 857, colocar Upper Mike 857, ele vai me dar o mesmo erro, porque não tem. Então você limpa, coloca a aerovia de novo. O Juicy, se eu voltar aqui, vocês vão ver que o Juicy está lá ainda, porque ele não mexeu no Juicy, ele errou a aerovia. Então você vem, limpei e vou colocar novamente a aerovia Upper November 857. Então aqui que eu falei, se eu colocar uma errada ele não vai, porque ele não vai encontrar o Juicy na aerovia. E aí a outra ponta, que é o TINV, com Victor India. E aí foi. Tá, então estamos aqui, nosso plano de voo aqui, nossa rota está pronta. Vamos colocar nossa saída. Então aqui a gente vai estar saindo da pista 10 de Porto Alegre. Então Porto Alegre a gente tem as pistas aqui de Porto Alegre. Eu vou abrir a carta aqui para vocês darem uma olhada. Tá aqui, pista 10, pista 29. A gente vai sair da pista 10. Então, saindo da pista 10, vamos preparar a nossa saída. Nossa saída vai ser a saída Juicy 1 Alpha, essa saída aqui. Então, a gente vai sair no eixo da pista. Quando a gente estiver em cima, esse símbolo com a bolinha dentro. Bom, isso vocês já devem conhecer das cartas. Quando você tem a bolinha em volta, fosse no fixo aqui, você é obrigado a passar em cima desse
dessa intersecção, desse fixo. Se fosse só a estrelinha, só o triângulo, como é aqui, você tem que usar ele como referência. Você pode fazer a curva antes, por exemplo, você vai fazer uma aerovia aqui, ele não precisa passar até em cima. Aqui, obrigatoriamente, a gente tem que passar em cima, então a gente vai ter que passar em cima 210 nós do Papa Alpha 0 no 4. Então ele vai passar aqui, e aí a gente vai seguir a Juice 1 Alpha por 40 milhas até o fixo de Juice, e a gente entra na nossa rota. Então vamos colocar ele ali no nosso Departure Arrival. Então vamos selecionar aqui em Serra Bravo Papa Alpha Departure, pista 11, e vamos procurar aqui Juice. Então vamos para Next Page, Juice 1 Alpha, pista 11. Tá aqui, vou clicar e ela não tem nenhuma transição, tá? Aqui uma informação importante pro pessoal: às vezes você tem transições, às vezes você tem pista e a transição não aparece. É porque você às vezes ele mudou de página. Aqui no caso ele só tem uma página, então ele não tem como mudar, mas a gente vai ver, vamos ver se em Florianópolis ele vai me dar isso. Mas se, por exemplo, por acaso a transição que você quer não aparecer, você vem aqui Previous Page, ele vai voltar a página. É porque ele não está aparecendo. É só você dar um Previous Page, ele vai voltar a página. A mesma coisa pode acontecer com as pistas, tá? É porque você se movimentou nas páginas. No caso de Juice, como ela só tem um fixo de transição, então ele não precisa inteligentemente, não traz transição porque é o único, tá? Então essa aqui está aqui nossa saída preparada. A nossa chegada eu vou preparar quando a gente estiver em cruzeiro. E a gente vai checar aqui então como que está a rota. Então vamos clicar aqui para ele abrir. Eu vou clicar em Legs. Primeira coisa, a gente vai ver se não tem nenhuma descontinuidade. Então vamos mover as páginas. Descontinuidade aqui, nada. Aqui repara que no Papa Alpha 0 no 4 ele colocou um arroba. O arroba ele quer dizer que a aeronave ela tem que passar obrigatoriamente por cima dessa intersecção, tá? Bom, vamos mudar o nosso mapa para o modo plan. Primeiro eu vou diminuir esse zoom para ficar mais fácil. Então o botão pequeno aqui eu diminuo o zoom, aumento o zoom. Tá vendo aqui que ele está aumentando? Aqui 40 milhas, 80 milhas. Eu vou deixar ele ali com um máximo de 20 milhas, de 10 milhas, para poder ver melhor. E vou mudar para o modo plan. O modo plan é o último, lá no fim. Você vai rolar ele até o fim. Ele modo plan. Então eu já vi que não tem nenhuma descontinuidade aqui, mas vamos dar uma olhada se ele traçou a rota direitinho. Você vê que essa linha pontilhada é a rota, porque ela ainda não está executada. E quando eu executar a rota, ela vai ficar uma linha contínua branca. Então eu vou clicando nesse botãozinho para cima. Então estamos aqui em Porto Alegre, PA 0 no 4. Se eu clicar para baixo ele volta, tá vendo? Aí Juice, aí depois entramos na rota, direto em Tinville, não tem nenhum fixo no meio. E aí chega lá em Florianópolis. Quando a gente começar a colocar a nossa chegada, ele já vai ajustar pra gente essa chegadinha ali, tá? Bom, agora a gente então vai executar essa rota. Eu posso voltar aqui para o meu modo, quando você está em plan, se eu voltar ele entra no modo map. É o modo que eu gosto de usar, é o modo que eu uso. Modo map, eu vou deixar aí com 5% e vou executar, dar um execute. Tá aqui o botão exec. Vocês vão ver que a linha pontilhada ela vai ficar uma linha contínua, tá aí. E ele colocou aqui para mim as distâncias e tempos para os meus fixos, para os próximos fixos e para o meu destino, tá? Então ele tem o meu último fixo que eu passei, o próximo que eu estou indo e um depois e o meu destino, tá? Bom, feito isso, vou voltar aqui para a página de plano de voo e vou em Performance Initial, que é o Terce Limit. Um atalho para ir lá, você pode clicar direto aqui em Performance. Então, se eu tiver, por exemplo, em Legs e quiser ir direto para Performance, clica aqui Performance Terce Limit, tá? Vou clicar em Terce Limit e aqui o que é? Aqui é para ele ajustar para a gente o nosso Terce Limit. Por quê? Porque se a gente acelerar o motor na potência máxima, ele vai chegar aqui no vermelho
e ele vai se manter muito tempo no vermelho, o ITT vai subir e ele vai queimar os motores, vai ter a perda dos motores. Tá? Então a gente vai fazer esse ajuste do terce limit. Uma coisa, reparem aqui que esse aqui ele já está aparecendo para mim horizonte artificial, ou seja, ele já fez o alinhamento. Se eu quiser começar a me movimentar no momento, eu já posso começar qualquer tipo de movimentação. Tá? Deixa eu colocar ali de volta. E aí, então vamos colocar. Bom, terce limit. Como que a gente vai regular o terce limit? Isso aqui tem no manual, ele deu também no iGo Dispatch. Mas a forma mais fácil é você vir aqui, colocar a nossa temperatura externa, que é OAT, Outside Air Temperature. E a gente vai pegar, nossa temperatura externa está em 22 graus Celsius. Confirmar lá no METAR, se é isso mesmo, é exatamente isso, 22 graus Celsius, está batendo. Então eu vou colocar aqui 22 e vou clicar aqui. Você vê que ele já me deu aqui as temperaturas para takeoff, climb, cruzeiro e máximo continuo thrust, a potência máxima contínua. Tá? Vamos colocar então o que a gente vai usar para o nosso takeoff, o máximo continuo thrust, MCT. Eu não me lembro de ter usado nunca. Normalmente a gente usa esses três, que é o takeoff, o climb e o cruzeiro, obviamente para cada uma das fases do nosso voo. E aí ele vai colocar ali no nosso, ele vai transferir para o nosso thrust reduction, nosso TGT, tá? Então você vai reparar que ele também vai colocar aqui. Eu posso colocar manual, eu posso estar digitando aqui, por exemplo, se eu quiser digitar qualquer valor 85 e clicar aqui, ele vai. Tá vendo? 85 ele foi lá. Mas se eu clicar aqui, pronto, ele vai usar o N1 como takeoff, que está aqui, 90. Se eu quiser chegar em climb, é só clicar aqui quando estiver nivelando no meu nível 250, que é o nosso caso. Eu clico aqui, aliás, desculpa, o climb, depois que eu decolei, passei a altitude inicial, eu clico em climb 915, ele já colocou lá 915. Quando eu chegar em cruzeiro, clico aqui embaixo 925. Então esse aqui a gente não usa, aqui seria o manual, o modo manual, para a gente estar colocando ali. E mesma coisa do MCT, você vê que ele vai ajustando para mim, ele vai colocando aqui essa linha magenta, flechinha magenta em cada um dos pontos, que é a minha potência máxima que ele vai estar usando para cada fase. Vamos deixar então takeoff, ele já ajustou ali 90, N1 takeoff, tá? E já colocou a magenta lá. Então se eu acelerar tudo, quando eu iniciar o meu takeoff, quando eu iniciar minha rolagem, eu vou acelerar a potência máxima, ele vai passar um pouquinho e vai reduzir para 90%. Tá, então o FMC é isso aí, está programado o nosso FMC. Tá? Então a gente vai, eu vou aproveitar então, já que a gente programou o nosso FMC, e vamos continuar então o nosso pré-flight checklist. Então eu vou fechar aqui o meu FMC e vamos para o próximo item do pré-flight checklist, que são as V-Speeds. As nossas V-Speeds, elas estão localizadas aqui, você vê aqui em Cyan. Então V1, Rotate, V2 e o VT. A gente vai começar pelo VT. Então para a gente colocar nossas speeds, tá aqui o botão de Speed Refs. Então a gente vai pegar lá no iGo Dispatch, a gente vai decolar com o Flap 5. Então lembra, a gente vai em Reference Speeds no iGo Dispatch, que a gente falou na parte 1. E vamos ter aqui, ó, Flap 8, a gente vai decolar com Flap 8, desculpa, Flap 8. Então a gente vai ajustar o nosso V1 para 129 nós, Rotate 132, V2 141 e o FTO VF para 168. Então vamos lá. Então para a gente ajustar isso, como a gente faz? Tá aqui, a gente pega, eu clico o botão aqui só por clicar, porque no real ele funciona assim, você tem que clicar. Aqui na simulação, se você clicar ou não clicar, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Para esse caso. Então vamos colocar aqui o nosso VT, que é de 168. Então tá vendo que eu estou mexendo, ele está movendo lá.
Então, opa, passei, 168, tá lá. E para a gente colocar o V1 Rotate V2, a gente vai mudar aqui para outra posição. E aí a gente vem aqui, você vê que ele mudou aqui para V1. Então a gente vai colocar aqui no magenta o V1 nosso, que é de 129. Aí a gente vai clicar no botão Cell. E aí você vai ver que ele vai mudar aqui para Rotate, V-Rotate. Está em 90, a gente vai colocar 132. E vamos mudar de novo agora para o V2, mesma coisa. E ele vai colocar, a gente vai colocar 141, que é o nosso V2. Aeronave, essa aeronave CJ200, ela demora um pouquinho mesmo para sair, para pegar potência. Até para o freio, o motor dela não deve ser tão forte. Você vê que para a gente pousar, a gente precisa ter, com pista molhada aí, quase 9.000 pés. Com o peso que a gente está hoje, vocês viram lá na parte 1 do Ego Dispatch. Bom, então já está ali ajustado nossos V-Speeds. E aí tanto faz se eu deixar naquela posição ou nessa outra posição do VT. Tanto faz. A gente tem que ajustar também o nosso... Eu vou ajustar também o meu Speed Indicator no FMC. Aliás, no MCP. Aliás, na minha CDU aqui. Então eu vou colocar na minha CDU Speed. Eu vou colocar 10, aliás, vou colocar 20 acima do nosso VT. Então eu estou com 68, eu vou colocar 188 de Speed. Então você vê que ele está subindo ali. 188, isso aí para mim servir como referência. E é o que eu vi o pessoal usando no real. Eu acho que isso depende muito de companhia. Mas vi gente colocando 10 nós acima, gente colocando 20 nós acima. Teve um vídeo que o cara fala que coloca 10% acima. Enfim. Próximo item do FMC é o Nav Source. Nav Source você vê que está aqui em Nav 1. Então vamos voltar aqui para esse painel novamente. Você tem um botão aqui de Nav Source. E a gente vai mudar. Se você for com ele até o fim, ele desliga o Nav Source. Voltando 1 é o Nav 2. Voltando mais 1, ele vai cair no Nav 1. Tá aí. E se a gente for para o primeiro modo, puxando tudo para a esquerda, ele vem para o FMC, que é o modo que a gente vai voar. A gente vai voar no modo do FMC. Quando você for estar pousando, por exemplo, por um ILS, você tem que mudar para o Nav 1. Se o teu ILS estiver no Nav 1, a frequência no Nav 1. Se a frequência estiver no Nav 2, você vai ter que mudar no Nav 2. Fizemos o Nav Source, Initial Altitude. A minha altitude inicial, então eu vou colocar direto a minha nível de voo, 250. Então vamos lá, 250. Bom, esse é o botão aqui que sobe pro Nav Source, aliás, para altitude. Para ficar mais fácil para mim, eu vou fazer aqui no meu painelzinho da SciTech. Fica mais rápido. Tá aí, 250 já, nossa altitude, nosso nível de voo. O nosso initial head, então vamos pegar aqui na carta, a gente vai ter um initial head ali de 107. Então vamos colocar ali o nosso curso, nosso head. Na verdade a proa, né? De 107. Então, mesma coisa, está aqui o botão de heading. Você vê ele ali ajustando. 107. Então eu vou ajustar também novamente pelo painel do SciTech. Vocês já viram ali onde que ajusta. Então 107. Tá lá, tá ajustado HDG nesse botão. Se eu clicar no meio aqui, o que ele faz? No meio ele vai setar o meu heading atual, o head que eu estou agora no momento. Se eu clicar no meio. Tá? Então já está ajustado ali o 107. E o próximo item nosso é o transponder. Se você tiver um transponder assignado, o ajuste de transponder é nesse painel, transponder e rádio. E aqui vamos falar de rádio rapidinho. O rádio aqui, o que acontece? Você aqui no rádio, você tem os itens, você faz a alteração aqui, o item pequeno
o botão pequeno você muda o decimal, o botão grande você muda o número inteiro. Para você mudar, você tem que estar clicando com esse retângulo, tem que estar nele. Então, por exemplo, ali eu estou mudando com o standby da com 1. Aqui se eu vim aqui eu vou mudar o standby do nave 1. Se eu vim aqui eu vou mudar o ADF 1. Se eu vim aqui eu vou mudar o meu transponder. E para você jogar o standby, a com do standby para o ativo, você clica novamente com o retângulo aqui, você clica novamente, ele vai jogar para lá. Você pode mudar diretamente no ativo também, não tem problema. Você vê lá que está mudando. Tá vendo? Ele vai mudando para mim. Então eu posso estar jogando direto no ativo. Aqui é o botão de indente, caso o controle mande você dar um indente. Aqui é o botão para mudar para com 2 e nave 2. E o ADF 2. Tá? Aqui você tem o teu transponder, então vou colocar aqui, vamos supor que o controle dê pra gente o transponder. Aliás, estamos sem controle, então vamos colocar aqui um transponder 2000, tá? Então 2000, que é o transponder sem controle no Brasil, código transponder. E aqui ele está no modo standby. Aqui ele muda para o modo de Charlie, que o modo Charlie nessa aeronave ela mostra como um R. Tá? Vamos deixar ele no standby. E é isso aí. Então o transponder está setado. Uma particularidade é que se você vê o nave 1 e eu tentar mudar o nave 1, você vai ver que ele vai voltar. Ele não muda para mim. Você vê, ó, tá vendo? Ele está mantendo 144. Mas isso aqui é o seguinte, deixa eu explicar para vocês o que é. Aqui no FMC ele tem um botão rádio. Tá vendo que está em alto? Agora ele está em 1 no 4 decimal 0. Se eu tentar mudar isso aqui, por exemplo, para, sei lá, 109 e dar um... Você vê que ele voltou para 1 no 4 decimal 0. Por quê? Porque ele está em modo alto. Para você fazer a alteração, você tem que estar no modo manual. Para você fazer no modo manual, ou você faz a alteração por aqui. Então você vai colocar aqui, por exemplo, 109 decimal, decimal 1 e clicar aqui. Pronto, ele já mudou no modo manual automaticamente. Ou a outra opção, então vou deixar ele no modo alto. Vamos tentar colocar ele aqui para ele voltar. Você vê que ele voltou para o 1 no 4 decimal 0, porque ele está pegando isso do FMC. A outra opção é eu clicar no modo manual, acabou. Aí eu consigo trabalhar por aqui. E tá aí, vou trabalhando por aqui. E aí, sem problema algum, eu consigo usar a frequência que eu quiser. Tá? No modo manual. Então não esqueça, se você estiver colocando a frequência porque você não está entrando, dá uma olhada se ele não está no modo manual alto. Se ele estiver no modo alto, é porque você não consegue colocar. Bom, é isso aí, galera. Fomos aqui parte 2. Agora para a parte 3 a gente vai começar a parte de acionamento dos motores. Então vejo vocês aí na parte 3. Obrigado aí por ver essa parte 2. Nos vemos aí logo mais na parte 3 desse nossa sequência de vídeos. Obrigado, galera, e até logo.